Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje a gente vai falar sobre herança e polimorfismo, dando continuidade ao capítulo 2. Os pré-requisitos para a aula de hoje é você ter assistido e entendido todas as nossas aulas anteriores. Os objetivos que a gente vai tocar hoje são esses três. Então vamos lá, falando sobre herança. A gente não vai considerar hoje a herança em si, a gente vai considerar aspectos relacionados à herança, do modo como o Java trata. Então, o que a gente precisa saber a respeito de herança de forma básica? Que toda classe que você criar dentro do Java, ela é obrigatoriamente uma subclasse. Por que ela é obrigatoriamente uma subclasse? Eu estou me referindo às classes que você está criando manualmente. Ela é uma subclasse por quê? Porque você pode dizer que ela é uma subclasse explicitamente. Você pode vir aqui e colocar public class, o nome da sua classe, extends alguma coisa. Você já está dizendo que ela é uma subclasse de alguma outra superclasse. Se você não colocar, ela também vai ser uma subclasse, por quê? Quando você declara uma classe de modo similar a esse daqui, public class, superclasse, isso equivale para o Java a isso daqui embaixo, public class superclasse extends object. Então quer dizer o quê? Que toda e qualquer classe que você criar, ela é uma subclasse de object. Ela vai ser uma subclasse direta ou indireta, né? Então aqui se eu tiver, essa minha classe aqui é uma subclasse direta da classe object. Mas se eu tivesse uma subclasse de superclasse, ela seria uma subclasse indireta. Por quê? Porque essa subclasse teria como superclasse a classe superclasse, que por sua vez tem como superclasse a classe object. Então, o que a gente tem a absorver desse slide aqui é isso, que toda classe que você criar dentro do Java, ela vai ser subclasse de object. Tá, então, por isso que esse código aqui compila. Ó, pode ver que eu não coloquei explicitamente na declaração da minha classe o extends object. Porém, dentro do meu método que eu criei nessa minha classe chamada superclasse, eu estou fazendo uma chamada ao método toString. Nota que não tem dentro da definição do corpo dessa minha classe um método chamado toString, só que isso daqui compila. Isso daqui compila por quê? Porque dentro da classe object existe um método chamado toString. E como existe uma relação de herança aqui, a gente aprendeu que na herança tudo aquilo que foi definido na minha superclasse passa a ser embutido na minha subclasse. Como que eu faço para saber quais são os métodos que eu tenho dentro da classe object? Você tem várias formas. Uma delas é você abrir a API da classe. Você pode procurar no Google que você já vai encontrar. Então, aqui está a API da nossa classe Object e você vai ver todos os métodos que tem definidos nela. Um deles está aqui, o método toString, você lê e vê o que ele faz e se ele atende a sua necessidade. Da mesma forma como você pode sobrescrever métodos numa classe que você criou, você pode também sobrescrever métodos da Object. Por exemplo, aqui eu poderia criar um método toString, obviamente seguindo as definições de sobrescrita que a gente ainda vai ver, e aí eu consigo sobrescrever esse método toString. Tá? Aqui trocando em miúdos, se eu copiar essa assinatura aqui do toString, public string toString, colar aqui dentro e redefinir a implementação, é esse método que eu redefini que vai ser chamado nessa invocação aqui. Certo. E aí, relembrando também aqui, um tópico que a gente falou em aula anterior, aqui eu não estou colocando o nome do pacote, ó, se você for observar a classe Object, ela é do pacote JavaLang. Eu não preciso colocar aqui explicitamente isso, porque as classes que estão no mesmo pacote, aonde eu estou definindo a minha classe, e as classes que pertencem ao pacote JavaLang não precisam ter a sua referência com o nome completo da classe. Ou seja, você não precisa usar o nome do pacote mais o nome da classe para se referir a essa classe. Você pode utilizar só o nome simples. Beleza. As duas razões mais comuns para a gente utilizar a herança, seja ela implícita, que é essa daqui, ou a explícita, que é essa daqui de baixo,
As duas razões mais comuns são as seguintes. A primeira é promover o reuso. Né? O que é promover o reuso? Eu tenho uma superclasse que tem um determinado código e eu quero criar uma outra classe, mas eu não quero ter de redefinir todo aquele código que eu já criei. Então, o que eu posso fazer? Eu crio uma subclasse. Né? Então, aqui nesse caso, eu tenho um método chamado método A. Eu estou criando uma subclasse que dentro dela vai ter um método chamado método B. E eu quero que os objetos dessa minha subclasse, eles tenham tanto o método B quanto o método A. Né? Aqui, assim, eu poderia eliminar essa relação de herança entre subclasse e superclasse, copiar esse código método A aqui para dentro e chamar tanto o método A quanto o método B. Só que aí a gente não estaria reutilizando código, né? Caso, por exemplo, viesse a alterar essa lógica, eu teria que alterar a lógica aqui e alterar a lógica embaixo também. Então, aqui, dado esse cenário, dada essa configuração, essa minha classe teste, ela compila. Por quê? O que que eu estou fazendo dentro da main? Eu crio um objeto de subclasse, que é essa classe que eu criei aqui embaixo, e chamo, por meio da minha variável de referência chamada sub, eu chamo o método A e o método B. Né? O método A não está definido dentro da minha subclasse, porém, por meio da relação de herança, eu tenho acesso também a esse método. Tá? Então, uma das razões é isso, é promover, por meio da herança, o reuso de código. E a segunda que é para utilizar o polimorfismo. A gente já vai ver daqui a pouquinho o que, que é o polimorfismo, mas é provável que muitos já saibam e talvez aqueles que acham que não sabem, sabem, mas não conhecem por esse nome. Então, só para a gente pegar aqui um exemplo para já introduzir. Imagina que você tem essa superclasse aqui. Ela se chama superclasse e dentro dela tem um método A que imprime o texto A. Beleza, aí agora você tem duas subclasses dessa superclasse. Uma subclasse X e uma subclasse Y. Cada uma delas tem um método próprio. A X tem o método B, que imprime B, e a Y um método C, que imprime C. Tá, então, vai guardando essas informações. Como que eu consigo atender a essa demanda que está escrita no comentário aqui? Ó? Imagina que eu tenho essa classe chamada teste, que tenha dentro da sua main aqui, ele criou um objeto da subclasse X e criou um objeto da subclasse Y. Ele quer, por algum motivo torpe, eu sei que não faz sentido nenhum, é só para ilustrar didaticamente, imagina que ele quer invocar 100 vezes o método A, do objeto referenciado por x, e ele quer fazer a mesma coisa para o método referenciado por y. Isso daqui funciona? Funciona. Por quê? Porque tanto subclasse x quanto y tem o método A, que foram definidos lá na superclasse. Então, assim, não tem nenhum erro de compilação nisso daqui. Eu só quero atender a essas duas demandas. Meu chefe chegou e me pediu para eu fazer isso. Como que eu poderia fazer isso? Uma possibilidade é duplicando o código. Poderia criar um for, um while, aquele da sua preferência, e executar x.método A 100 vezes e y.método A 100 vezes. Né? Então, aqui, o problema é que eu dupliquei o código. Existem vários problemas da duplicação de código. Um deles é que aqui eu tenho de, caso altere, agora eu quero que imprima 1000. Eu vou ter que alterar aqui e alterar aqui também. Então, assim, você aumenta também as chances de erro no seu código, além de aumentar a manutenção. Uma outra possibilidade é o quê? É eu criar dois métodos. Então, aqui é a minha main, peguei só um fragmento dela, estão aqui os dois objetos criados, e aqui eu criei um método chamado gambiarra1 e gambiarra2, que eu chamei de gambiarra, mas é difícil, nesse caso, você classificar o que que é uma gambiarra. Não é o que eu faria e acho que não é o que vários programadores fariam também. Mas o que que esse método gambiarra1 e gambiarra2 fazem? A mesma coisa. Tá, tem um errinho aqui que esse método gambiarra1 tinha que ser estático para esse aqui compilar, mas desconsidera porque não é o tópico da aula. Então, o que está acontecendo aqui? Ó, eu criei um método gambiarra1 que recebe um objeto da subclasse X. E criei um gambiarra2 que faz a mesma coisa, mas ele recebe um objeto de subclasse Y. Então, aí, ambos, por meio do argumento objeto aqui, invocam o método A. Beleza, isso daqui também funciona e resolve essa demanda que a gente está querendo solucionar. Mas, na minha concepção, não é a estratégia mais atraente dentro desse cenário, dentro dessa demanda. Então, o que que a gente poderia fazer para resolver isso de uma forma talvez mais elegante? Criar
um método que permita, por meio do polimorfismo, a gente atender às duas necessidades, né? Chamar 100 vezes o método do objeto referenciado por x e chamar 100 vezes também o método que está referenciado pela variável y. Então, aqui o que eu fiz? Ó, eu tenho os dois objetos e eu estou passando primeiro x e depois y para um método que eu chamei de imprimir. O que esse método faz? A mesma coisa que o método gambiarra 1 e o gambiarra 2 faz. Só que o que eu fiz? Eu uni esses dois métodos em um método só. Só que em vez de eu passar aqui subclasse x ou subclasse y, eu passei o quê? A superclasse. Por que eu passei a superclasse? A gente vai ver, relembrar mais à frente, que a gente consegue passar para uma variável de referência qualquer objeto que seja da classe do tipo da minha variável de referência ou de qualquer subclasse desse tipo. Então, aqui, superclasse, eu posso passar x? Eu posso passar x. Por quê? Porque x é da classe subclasse x, né, que é uma subclasse de superclasse. Então, isso daqui compila e isso daqui compila também. Então, o que a gente fez aqui? A gente está utilizando da herança para poder utilizar essa característica aqui do polimorfismo e, consequentemente, também diminuir código. Isso a gente vai ver mais para frente, então eu vou pular isso daqui, depois a gente volta. Beleza, então, seguindo dentro da herança, a gente precisa considerar dois conceitos, na verdade são duas relações, chamadas de E1, que no inglês é ISA, e o TEM1, que no inglês é o RESA. É muito possível que não caia nenhuma questão conceitual a respeito disso daqui, mas é bom você saber, por uma questão de conhecimento mesmo, e também porque à frente a gente vai utilizar bastante esses termos aqui, porque ele ajuda a sintetizar o que a gente quer dizer. Então vamos ver primeiro o que é uma relação E1, que eu particularmente considero como E1 ou E1. Mas assim, é só uma forma de falar, porque dependendo do que você está conjugando, fica meio esquisito, a gente já vai ver isso. Então, o que é uma relação E1? Ela se baseia na extensão, quando eu estou falando extensão aqui eu estou me referindo a extends, ela se baseia na extensão de classes ou na implementação, implements, de interface. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui que essa frase é, para resistir uma relação E1, a gente tem que considerar relações entre classes, ou de uma classe com outra, ou de uma classe com ela mesma. É uma forma de você dizer, os dois conceitos são bem simples. O E1 é uma forma de você dizer que alguma coisa é de um determinado tipo. Exemplo, não considerando ainda programação. Eu posso dizer que Ferrari, coisa, é um carro, tipo. Né? Então, aqui para mim, Ferrari está representando a coisa e carro está representando o tipo. Eu posso dizer que banana, que é a coisa, ela é um ou é uma tipo fruta. Então, aqui por isso que eu coloco aqui esse A, porque senão eu teria que colocar que banana é um fruta. Então, parece que, tipo, que você é meio analfabeto. Mas é só uma questão de terminologia. Você que escolhe qual que você quer usar. Tá. E no Java, como que a gente concretiza essa relação E1? A gente consegue identificar se um objeto ele é um tipo, né? Ou seja, se ele pertence a um tipo, por meio da palavra-chave instance of. Qual que é a sintaxe? Eu coloco aqui o objeto que eu quero verificar, instance of, o tipo que eu quero analisar. Então aqui, para a gente ver em casos práticos, imagina que a gente tem essas classes e essa interface. A classe A, a classe B, uma subclasse que se chama uma subclasse de A, que é a subclasse de A mesmo, uma outra classe chamada outra subclasse de A, aqui sobrou um A, e uma terceira chamada subclasse de A e B, que ela, além de ser subclasse de A, ela implementa B. Então, deixei o nome bem sugestivo para a gente não ter de ficar voltando nesse slide. Então, como que eu faço para utilizar o instance of? A gente viu que a sintaxe é objeto, instance of, tipo. Então, nota que está aqui, ó. Eu estou criando um objeto, aqui, new, nome da classe, fecha parênteses, criei um objeto. Instance of, aqui na frente vai ter um determinado tipo. Então, por que eu não coloquei já direto aqui quais são as classes? Porque eu quero analisar várias situações. Então, imagina que aqui no objeto eu vou ter
nessa parte, para o objeto, eu vou ter uma determinada classe e aqui eu vou ter outra classe. Se o objeto que eu estou analisando, ele pertence a essa classe, nosso código vai imprimir o texto isA. Se não, ele vai imprimir um isNotA. Tá? Então, vamos considerar aqui as possibilidades. Ó. Se aqui dentro eu tivesse uma subclasse de A, então aqui eu tenho uma subclasse de A, instance of A, então, uma subclasse de A, instance of A, ele vai responder que sim. Por que ele vai responder que sim? É só você considerar a relação hierárquica que existe entre essas classes. A gente tem, eu vou tentar desenhar aqui no Paint para vocês. A gente tem essa relação, ó. Eu tenho aqui a minha classe A. Essa minha classe A, ela está acima de uma outra classe, que é uma subclasse de A, né? Então, aqui existe uma relação de herança, tá? Não vou fazer o símbolo certinho por falta de habilidade, mas imagina que aqui tem a relação de herança. Tem uma outra subclasse aqui de A também. Aqui é a outra subclasse de A. Tem o B. Na verdade, eu vou pôr B aqui desse lado. Tenho B. E aqui eu tenho, por fim, uma subclasse de A e B. Então, é essa relação que a gente tem. Então, qual que é a lógica aqui? Ó? Ele está dizendo que ele quer verificar se um objeto disso daqui, se um objeto disso, é um objeto disso. Certamente é. A gente aprendeu que a subclasse ela traz tudo aquilo que a superclasse tem. Então, para esse caso, a resposta vai ser isA, ou seja, sim, esse objeto ele é A também. A mesma coisa para esse segundo. Outra subclasse de A. Outra subclasse de A é A, ou seja, um objeto de outra subclasse de A. Ele pode ser considerado como A? Ele pode ser considerado como A. Essa daqui é inútil, né? Um objeto de A pode ser considerado como sendo pertencente à classe A? Obviamente. Um objeto de uma subclasse de A e B, esse daqui, ele pode ser considerado um objeto de A? Sim, ele pode, porque existe essa relação e tudo que está aqui passa a estar aqui também. Um objeto de B, na verdade esse aqui é bem lúdico, né? Não existe, mas um objeto lá da minha interface B, ele pode ser dito como sendo um objeto de A? Nunca, né? Não existe nada que está dentro de A aqui que veio para B por alguma relação. Uma subclasse de A, uma subclasse de A, ela tem alguma relação com B? Ela é um objeto de B? Um objeto dessa classe é um objeto de B também? Não é, porque não existe relação nenhuma aqui. E uma subclasse de A, ele é um objeto dele é de uma subclasse de A? Obviamente que é. Tá? Tem outros casos que a gente poderia expressar aqui também. Se não ficou claro, pode mandar dúvida pelos comentários que eu tento ajudar vocês. Beleza, então a relação é 1, é isso daí. É você verificar se alguma coisa é de um determinado tipo. E, para a questão de conceito, não para Java, é possível também a gente considerar, como se fosse uma sintaxe aqui, tipo é um tipo. Então, eu quero verificar, por exemplo, uma subclasse de A é um A? Eu não estou me referindo ao objeto, eu estou me referindo à classe. Para uma questão, para o livro, essa terminologia ela é aceita. Mas assim, eu não consigo, no Java, colocar aqui uma classe, instance of, outra classe. Ele não vai aceitar porque a sintaxe não permite. Então vamos lá. E aí a relação tem um. A relação tem um, ela não usa herança, em vez disso ela utiliza a questão de uso, né? A minha classe está usando uma outra classe, então essa classe ela tem um objeto de alguma outra classe. Exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho a classe animal,
Tenho a classe domador, que é uma subclasse de animal, e a classe cavalo, que também é uma subclasse de animal. E cavalo tem uma variável de instância do tipo domador, chamada meu domador. O que eu posso dizer a respeito de um objeto que eu tenha criado de domador, perdão, de cavalo, que eu venha a criar? Eu posso dizer que cavalo, esse objeto, ele é um animal. Né? Por quê? Porque existe a relação de herança entre eles dois. E eu posso dizer que cavalo tem um domador. Por quê? Porque dentro do cavalo a gente definiu uma variável de instância do tipo domador. É comum na relação tem um parecer daquilo que a gente consegue observar da classe que existe uma relação E1 ali dentro, mas que na verdade não é. Aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma classe A que tem um método chamado faz algo e tenho uma classe B que também tem um método chamado faz algo. Mas nota que não existe relação entre esse método e esse método. É uma mera coincidência que eles têm o mesmo nome. Só que aí eu digo que B tem um A, né? Porque ele tem uma variável de instância aqui do tipo A. E a hora que esse método faz algo de B é invocado, o que que ele faz? Ele vai lá e chama o método faz algo de A. Então, assim, pode parecer que tá existindo uma relação E1 aqui, mas não é uma relação E1, é uma relação tem um nesse caso. B tem um A. Tá, e aí a gente entra no último tópico, que é a herança múltipla, que a gente já comentou um pouco. Então, algumas linguagens de programação, como o C++, eles aceitam a herança múltipla, mas o Java não aceita. O Java ele não aceita porque a prerrogativa para ele não aceitar é evitar a bagunça. Então, por que evitar a bagunça? Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho essas duas superclasses. Uma superclasse A, que tem um método chamado faz algo, que retorna o valor 1. A superclasse B, que também tem um método chamado faz algo, mas ele retorna 2. Imagina agora que eu tenho, imagina que isso aqui é possível no Java. Não é, mas vamos considerar que fosse. Eu tenho uma terceira classe, que é uma subclasse tanto de A quanto de B. Ela não tem nada dentro, ela só está utilizando das características das duas superclasses. Ok. Com base nisso, supondo que isso daqui que isso aqui compila, qual que seria o resultado da execução dessa classe teste? O que eu tenho na classe teste? Eu criei um objeto de C, que é essa subclasse que eu acabei de definir, criei esse objeto, e aí, por meio da minha variável objeto, eu estou chamando pelo método faz algo. Como a minha classe C não tem nada dentro dela definido, o que o Java iria fazer? Ele iria procurar por esse método faz algo nas superclasses. Só que aqui, para esse caso, eu estou considerando que existe uma herança múltipla. E tanto a superclasse A quanto a superclasse B têm o método faz algo definidos dentro delas. Uma retorna 1 e o outro retorna 2. E agora, qual que o Java vai escolher para executar, o 1 ou o 2? Ele não vai escolher nenhum, na verdade, porque ele não permite a herança múltipla. Tá? Então, esse é um tipo de bagunça, entre aspas, que o Java não quis consertar, colocando a herança múltipla como um recurso da linguagem. Esse problema que a gente viu, ele remete ao problema que é mais conhecido, que é o problema do diamante, ou o diamante da morte, que é a mesma coisa, se você for... Não é a mesma coisa, é muito similar. Aqui o que eu tenho? Uma superclasse que tem um método chamado faz algo. Essa superclasse tem duas subclasses, a subclasse B e a subclasse C, que sobrescreveram faz algo. B fez a sua implementação própria de faz algo e C fez a sua implementação própria de faz algo. E aí eu tenho uma subclasse D que tem herança múltipla com B e com C. Aí, assim, a disposição dessas classes é como se formasse um diamante. E aqui em D, a gente tem esse mesmo problema visto no slide anterior. Na hora em que um objeto de D for chamar o método faz algo, qual faz algo ele vai usar? O faz algo de B ou o faz algo de C? Tá? Então, isso só para justificar o porquê que não existe a herança múltipla no Java.